Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. O colecionador, ele não só coleciona itens físicos, livros, quadrinhos, CDs, LPs, etc., Blu-rays, não coleciona só. Ele coleciona também memórias e coleciona também opiniões. Tudo isso a gente coleciona. Eu costumo brincar que o colecionador, como eu vou aos pouquinhos assumindo essa nomenclatura, o colecionador, coleciona também memórias. E geralmente eu brinco que eu sou o maior ladrão de memórias que tem. Por quê? Eu roubo a memória das outras pessoas. Por que eu roubo? Porque as pessoas me contam situações, fatos, histórias maravilhosas, elas esquecem e eu jamais esqueço. Então eu brinco que eu sou o maior ladrão de memórias de todos. Muito bem, e nessa coisa toda eu também coleciono outras curiosidades, tipo a curiosidade sobre grandes atores, grandes atrizes, grandes diretores de cinema, de série, trilhas sonoras, compositores. Aliás, eu vou gravar um vídeo, tá? Falando de grandes compositores de trilha sonora. Tem muita gente boa para a gente falar aí, muita coisa boa. E nesse também, logicamente, belas atrizes de uma beleza extraordinária, que marcaram muito uma época, e também atrizes que, além de serem são extremamente sensuais. Tem uma atriz dessa novíssima geração, uma menina de 27 anos, que hoje em dia eu acho que está extremamente comentada na internet, até porque ela acabou de gravar um comercial que está dando uma controvérsia, uma polêmica aí. Quem está ligado na internet já sabe que eu estou falando da Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney é uma atriz de 27 anos, extremamente bonita, irrepreensível a beleza dela, não consigo retocar nada na beleza dela, e acima de tudo, extremamente sensual. Ela é uma daquelas atrizes que, sem fazer nada, sem fazer caras e bocas, sem fazer um personagem sensual, porque uma coisa é você ser sensual porque o personagem pede a sensualidade. E aí, várias atrizes muito bonitas são capazes de serem sensuais porque elas estão representando uma mulher sensual, beleza? Agora, tem outras atrizes, um grupinho bem seleto, um grupinho bem pequeno, que qualquer coisa que ela faça vira sensualidade. Não precisa nem ela exagerar no decote ou no tamanho da saia, né? Numa saia muito pequena, ou sei lá, numa coisa desse tipo, que ela, até de longo, se ela tiver de burca, né? Ela vai ficar sensual. E a Sydney Sweeney eu acho que é um exemplo desse tipo, né? Ela é extremamente sensual, né? Até vou fazer um comentáriozinho que não tem muito a ver com isso, mas que exemplifica o que eu estou dizendo. O Brasil teve um grande humorista, né, há muitos anos, lá na década de 60, mais ou menos, que marcou uma época imensamente. Eu acho que talvez seja até o primeiro grande humorista brasileiro, que foi o Oscarito. Muito pouca gente, infelizmente a cultura está completamente abandonada e ninguém mais sabe quem foi o Oscarito. Ainda mais de uma época em que o humor era um humor muito inocente, muito simples. Um humor da época, inclusive muito influenciado pelo primeiro grande humorista do mundo, o reverenciado Charlie Chaplin, né? Que ainda é um ícone do cinema, com grandes filmes absolutamente inesquecíveis. Então, influenciado por Chaplin, né, pelo famoso Carlitos, surgiu no Brasil o Oscarito. Olha o nome dele, né? O nome artístico dele, Oscarito, né? O nome dele verdadeiro era Oscar, mas Oscarito. E então, baseado nisso, o Oscarito era considerado engraçadíssimo na época dele, como o Renato Aragão foi nos anos 70, mais ou menos. E depois o humor, infelizmente, decaiu absurdamente e hoje em dia não existe mais humor, né? O humor acabou, né? Mas, enfim, o Oscarito era considerado hilário e era um cara naturalmente engraçado. Ele era espontaneamente engraçado. A cara dele era engraçada, né? Ele tinha que agradecer a Deus todo dia a cara que ele tinha, porque ele era muito engraçado. E muita gente vai até dizer assim, não, você sabe isso porque você é mais velho. Então, assim, pô, gente, desculpa, mas eu não nasci na época do Oscarito. O Oscarito é muito anterior a mim. Muito mais anterior a mim é o Charlie Chaplin, é o Carlitos.
E eu vi todos os filmes do Chaplin e muitos filmes do Oscarito. Não vi todos, mas vi muitos. Bom, a cena que eu quero contar é que o Oscarito ia receber um prêmio qualquer, ao vivo, né? Que naquela época não tinha videotape, não tinha gravação, não tinha nada. E ele foi num teatro receber o prêmio dele. Inclusive, eu peço aos que acompanham, que conhecem a biografia do Oscarito, se eu cometer algum erro aqui, eu peço desculpas, tá? Mas essa história era contada de boca em ouvido. Todo mundo ia contando essa história. Então ele foi receber esse prêmio e lá na hora ele estava muito nervoso, era o primeiro prêmio que ele recebia, ele ganhou muitos prêmios na vida dele, tá? Ele era um excelente humorista mesmo. E ele foi receber o prêmio e estava muito nervoso, estava de terno e gravata, não sei o quê. E quando chegou na hora, um pouquinho antes, assim, quando ele chegou perto do púlpito, né, onde estava a pessoa lá que ia entregar o prêmio para ele e tal, ele meteu a mão na gravata e deu aquela ajeitada, tipo, né? A plateia desabou de rir. Desabou de rir. Riram muito. E ele ficou sem graça, porque ele não estava fazendo graça nenhuma. Ele estava nervoso. Ele só ajeitou o nó da gravata porque estava incomodando a garganta dele, que devia estar seca, né? Por causa da emoção de ganhar um prêmio, né? Então, o Oscarito era um comediante que não precisava fazer esforço para ser engraçado. Ele era naturalmente engraçado. Qualquer coisa que o Oscarito fizesse era engraçado. Era incrivelmente engraçado. Não forçava a barra. A mesma coisa acontece com algumas atrizes que são de uma maneira tão imensamente sensual, eu gosto até de mais sexy, são extremamente sexys, que, sabe, se ela piscar o olho, ela fica sexy. Ela é bonita e sexy. E às vezes nem é tão bonita, mas é extremamente sexy. Né? Porque a beleza é uma coisa muito pessoal, né? É lógico que tem determinados tipos de beleza, né, que são incontestáveis. Ninguém pode dizer que é feia. Não pode dizer que é feia, não pode. A Sydney Sweeney, de quem eu estou falando, alguém pode dizer que aquela mulher é feia? Bom, agora, a mais do que bonita, ela é extremamente sensual. O olhar dela é sensual. O jeito que ela olha é sensual. Tá? Então é muito natural. Eu estou usando o exemplo da Sydney Sweeney, mas eu poderia usar outros do passado. Tá? Eu podia citar a Sharon Stone, eu podia citar a Natasha Henstridge, que fez A Experiência, eu podia citar Marilyn Monroe, se eu for lá no passado, muita gente, Sophia Loren, muita gente. Né? Eu estou usando o exemplo da Sydney Sweeney porque ela agora está na polêmica, né? Porque ela gravou um comercial de televisão, né? Um advertising, um comercial de televisão, em que, para uma fábrica de jeans, em que a frase, o comercial é bem simples, eu não sei nem se é uma série de comerciais, eu vi um comercial, e eu sei que na internet está bombando esse papo aí de polêmica. Você sabe que para mim não existe polêmica, né? Polêmica é simplesmente uma opinião que é contra a sua, que você não gosta. Aí você taxa de polêmica. Não existe, não. Aí surgiu essa controvérsia toda, tá bombando na internet. Por quê? No comercial, ela tá até bem vestida, tá com decote, lógico, porque ela realmente é muito bonita. E ela tá até colando o cartaz dela mesma, né? É uma certa metalinguagem. Ela está colando um outdoor em que ela está vestida de jeans e ela, a menina que está ali passando, né, com o rolo, que não aparece o rosto, é a própria Sydney Sweeney, tá colando o outdoor, né? Beleza, tudo bem. E aí, o que é o polêmico? Até aí não tem polêmica nenhuma. O que é o polêmico? É que ela bota Sydney Sweeney has a great jeans. Sydney Sweeney has a great jeans. Ou seja, a Sydney Sweeney tem um bom jeans. Só que a palavra jeans é uma palavra que tem um som muito próximo de genes. Genes dos genes da pessoa, né? Aí, genes, em inglês, jeans, se lê da mesma forma que você lê jeans, da calça jeans. J-E-A-N-S. G-E-N-E-S. Então, eles fazem um trocadilho entre jeans, os genes da... Então, eu já falei da Scarlett Johansson aqui, que é outro exemplo muito bom também, de rainha da sensualidade, né? Mas a Sydney Sweeney has a great jeans. E aí a palavra G-E-N-E-S está riscada
e embaixo está escrito jeans, como é o correto, Jeans, falando da roupa, que ela está toda de jeans, ela está com uma jaqueta, uma camisa jeans e uma calça jeans. E isso aí está dando uma polêmica, né? Vem aquele negócio, supremacista branca, aquela besteira toda que a gente tem que ouvir sempre. Mas o comercial é totalmente apropriado para chamar a atenção. É um trocadilho proposital para chamar a atenção num país onde existe liberdade de expressão. Isso é maravilhoso. Sensacional. Você pode pensar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Por mais que o mundo discorde, você vai poder falar. E com isso, o fabricante do jeans ali, eu não estou aqui fazer propaganda de ninguém, mas o fabricante do jeans chamou atenção para essa fábrica, que pode ser positiva ou negativa. E eu não sei, vamos ver o que o mercado americano vai dizer a respeito desse jeans. Mas a propaganda é muito boa, porque chama a atenção, porque marca muito a presença, e escolheram uma atriz, que além de ser uma excelente atriz, que já fez papéis dramáticos, que a beleza dela era totalmente dispensável, e ela foi excelente, ao mesmo tempo em que ela, quando precisa, ela não só é extremamente bonita, como também extremamente sensual. Ela é sexy. E foi essa coisa que ganhou, foi esse somatório de coisas que ganhou o vulto que ganhou. Então, a Sydney Sweeney tem genes maravilhosos. Por quê? Porque ela é toda bonita? Tá certo, né? É uma hereditariedade muito boa que ela ganhou de presente, né? Mas, acima de tudo, eu acho super legal, super apropriado. Acho ótimo quando a propaganda pega esse gancho maravilhoso. Infelizmente, além do humor, a propaganda foi uma das maiores prejudicadas, talvez até a maior prejudicada, com essa censura politicamente correta dos últimos 15 anos, mais ou menos. Nos últimos 15 anos, toda a liberdade de expressão ficou subordinada a atender a um politicamente correto, a uma agenda woke, e essa coisa toda que a gente já está cansado de saber aí. Infelizmente, a criatividade foi castrada de nós violentamente, porque nós temos que atender obrigatoriamente ao politicamente correto e depois à agenda woke, tá? Isso aí é realmente uma coisa tenebrosa e todas essas pessoas que estão praticando isso, com certeza vão pagar depois. Por quê? Porque o mundo já está ficando de saco cheio disso. Completamente de saco cheio, tá? De tanta censura, de tanta falta de liberdade de expressão, de tanta falta de liberdade de criação. Porque quando você cria alguma coisa hoje em dia, você automaticamente é censurado ou por você mesmo, porque você não consegue mais expor a sua ideia, expor a sua obra, como também por editores, produtores, diretores, que fazem questão de atender a essa agenda maldita que é a agenda woke. Tá bom, gente? Fica aqui esse papo editorial para vocês. Nos comentários, você concorda comigo? Você discorda? Tem alguma coisa a acrescentar? Beleza, coloca aí. Não deixe de se inscrever no canal e, na medida do possível, se chegou até aqui, bota o gostei, não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.